Queridos irmãos, no primeiro vídeo, dentro desse mês de agosto, falamos sobre a vocação cristã. Nesta semana, celebramos a memória de São João Maria Vianney, padroeiro dos párocos, dos sacerdotes. E é sobre essa vocação dos sacerdotes, essa vocação do sacerdócio ministerial que quero compartilhar no vídeo de hoje. E quero fazê-lo a partir de uma catequese do Papa Francisco. O Papa Francisco fez várias catequeses sobre os sacramentos. E sobre os sacramentos da iniciação cristã, ele recordava: já tivemos a ocasião de recordar que os 3 sacramentos do batismo, da confirmação e da Eucaristia juntos constituem o mistério da iniciação cristã. Em seguida, o Papa se debruçou sobre 2 sacramentos, os sacramentos do matrimônio e da ordem, as 2 vocações específicas. E hoje eu quero partilhar com vocês o que refletiu o Papa Francisco sobre o sacramento da ordem. Recordava Francisco que este sacramento está cadenciado nos 3 graus do episcopado, presbiterado e diaconato. A ordem é o sacramento que habilita para o exercício do ministério confiado pelo Senhor Jesus aos apóstolos de apacentar a sua grey no poder do Espírito e segundo o seu coração. Apacentar o rebanho de Jesus não com o poder da força humana, nem com o próprio poder, mas com o poder do Espírito e segundo o seu coração, o coração de Jesus, que é um coração de amor. O sacerdote, o bispo e o diácono devem apacentar a grey do Senhor com amor, recorda Francisco. Se não o fizerem com amor, é inútil. E neste sentido, os ministros que são escolhidos e consagrados para este serviço prolongam no tempo a presença de Jesus, se o fizerem com o poder do Espírito Santo, em nome de Deus e com amor. E o Papa Francisco, ele destaca 3 aspectos ao refletir sobre o sacramento da ordem. Um primeiro aspecto: quem é ordenado é posto como chefe da comunidade. No entanto, é chefe, mas para Jesus significa pôr a própria autoridade ao serviço. É isso que significa ser chefe para Jesus, colocar-se a serviço, como ele mesmo demonstrou e ensinou aos seus discípulos. Vós sabeis que os chefes das nações as subjugam e que os grandes as governam com autoridade. Não seja assim entre vós. Todo aquele que quiser tornar-se grande entre vós, seja vosso servo. E quem quiser tornar-se o primeiro entre vós, seja vosso escravo. Assim como o Filho do Homem veio não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos, assim o bispo, que não está ao serviço da comunidade, não pratica o bem. O sacerdote, o presbítero, que não está ao serviço da sua comunidade, não faz bem, erra. Então, esse é o primeiro aspecto salientado pelo Papa Francisco. Outra característica, diz Francisco, que deriva sempre desta união sacramental com Cristo, é o amor apaixonado pela Igreja. Pensemos naquele trecho da carta aos Efésios, onde São Paulo diz que Cristo amou a Igreja e se entregou por ela para a santificar, purificando-a pela água do batismo com a palavra, e para a apresentar a si mesmo toda gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem qualquer outro defeito semelhante. Assim, em virtude do sacramento da ordem, o ministro dedica-se inteiramente à própria comunidade, amando-a com todo o seu coração. É a sua família. O bispo e o sacerdote amam a Igreja na sua comunidade, amam-na fortemente. Como? Como o próprio Cristo ama a Igreja. São Paulo dirá a mesma coisa acerca do matrimônio.
O esposo ama a sua esposa como Cristo ama a igreja. Trata-se de um grande mistério de amor, do ministério sacerdotal e do matrimônio, dois sacramentos que constituem a vereda pela qual habitualmente as pessoas se encaminham rumo ao Senhor. E um terceiro e último aspecto. O apóstolo Paulo recomenda ao discípulo Timóteo que não descuide, aliás, que reavive sempre o seu dom. A dádiva que lhe foi confiada mediante a imposição das mãos. Quando não se alimenta o ministério do bispo, o ministério do sacerdote, com a oração, com a escuta da palavra de Deus e com a celebração cotidiana da Eucaristia, mas também com um frequentar o sacramento da penitência, acaba-se inevitavelmente por perder de vista o sentido autêntico do próprio serviço e a alegria que deriva de uma profunda comunhão com Jesus. São três aspectos que o Papa salienta na sua catequese sobre a ordem. E agora, queridos irmãos, quero também tecer breves comentários aprofundando a nossa condição de participantes do único sacerdócio de Cristo mediante o sacramento da ordem. É o sacerdócio ministerial. Participar no sacerdócio de Cristo pelo sacramento da ordem. O único sacerdócio de Cristo se comunica a toda a igreja segundo diversos graus e modos de participação. Pelo batismo e confirmação, é a participação que cabe a todos os batizados, é o sacerdócio comum dos fiéis. E pelo sacramento da ordem, é o sacerdócio ministerial. Chama-se sacerdócio ministerial o recebido pelo sacramento da ordem, que é recebido também segundo 3 graus, como nos recordava o Papa: diaconado, presbiterado, episcopado. A palavra ministerial indica os serviços exercidos em virtude do sacramento da ordem, na pregação, na celebração eucarística, no campo da caridade, na direção e organização das comunidades. Por ser ministerial, exclui toda classe de privilégios. Ordinariamente chama-se sacerdotes ministros, desde o século III, com São Cipriano, Santo Hipólito e outros. Normalmente, portanto, se chama sacerdotes ministros só aos presbíteros e bispos, pelo fato de presidir a celebração eucarística e pronunciar as palavras da consagração in persona Christi, na pessoa de Cristo. Esta terminologia é usada até hoje pela liturgia, o magistério, a teologia. Significa sempre uma participação peculiar no único sacerdócio de Cristo, que se prolonga em toda a igreja como povo sacerdotal. Não diminui em nada a importância da participação sacerdotal de todo batizado. É a serviço desta participação que está o sacerdote ministro. Tampouco deve fazer esquecer a importância do diaconado, ser sinal pessoal e sacramental de Cristo. O sacerdócio ministerial ou sacerdócio ordenado tem a peculiaridade de ser sinal pessoal e sacramental do bom pastor que guia seu rebanho e dá a vida por ele. É a mesma realidade sacerdotal que receberam os apóstolos diretamente de Cristo. Por isto, o sacerdote ministro participa da sucessão apostólica e está chamado a viver a vida apostólica estritamente dita, isto é, o segmento evangélico radical. Pela ordenação sacerdotal, se participa no ser ou consagração de Cristo, que é unção do Espírito e configuração com Cristo. E desta consagração deriva o poder de prolongar a mesma missão de servir a Cristo, mestre, sacerdote e rei, como nos recorda a Presbyterorum Ordinis. Deste modo, o ordenado participa do sacerdócio em modo e grau diverso do batismo, do batizado, e se converte em sinal pessoal de Cristo sacerdote, cabeça, pastor, esposo, servo.
e para servir a comunidade eclesial. A função sacerdotal ministerial é a de prolongar Cristo em sua palavra, na pregação, nos sinais salvíficos, os sacramentos, em sua doação sacrificial, a Eucaristia, e em seu pastoreio ou ação pastoral direta, como presidência e serviço. Os diversos ministérios apostólicos já aparecem nos textos evangélicos, no discurso do primeiro envio, na instituição da Eucaristia, no sacramento do perdão, no envio final, ide pelo mundo afora, pregar o Evangelho a toda criatura. Servir à Igreja sem fronteiras. Os sacerdotes ministros são para Cristo os seus de modo especial, porque participam de sua mesma missão. E esta graça sacerdotal peculiar é para servir à comunidade eclesial. Seja na comunidade confiada diretamente, naquela pequena paróquia, seja na igreja particular ou na igreja universal, em comunhão com o próprio bispo e com o sucessor de Pedro. E concluo falando da dimensão missionária do sacerdócio ministerial. A dimensão missionária do sacerdócio ministerial, também no grau de presbítero, brota da natureza do próprio sacerdócio. E aí vem uma citação da Presbyterorum Ordinis: o dom espiritual que os presbíteros receberam na ordenação prepara-os não só para uma missão limitada e estreita, mas para uma amplíssima e universal missão de salvação até os confins da terra, pois todo o ministério sacerdotal participa da própria amplitude universal da missão confiada por Cristo aos apóstolos. O sacerdócio de Cristo, do qual os presbíteros tornaram-se verdadeiramente participantes, dirige-se necessariamente a todos os povos e a todos os tempos, e não é restrito por nenhum limite de sangue, nação ou idade, como já se prefigura de modo misterioso na pessoa de Melquisedeque. Lembrem-se, portanto, os presbíteros, que devem ter no coração a solicitude de todas as igrejas. Os sacerdotes devem ter um coração e uma mentalidade missionária, pelo fato de que a vocação sacerdotal é também missionária. Rezemos pelos nossos padres, sejamos solidários, a solidariedade orante, para que possam, sob a ação da graça, a cada dia estarem cada vez mais configurados a Jesus, bom pastor, esposo, servidor. Deus a todos abençoe.